Quem foi o jogador do América mais decisivo nessa Série C? A resposta é surpreendente. É claro que eu não analisei todos os jogos, eu simplesmente vi os melhores momentos para definir quem foi o jogador ou jogadores, né, mais decisivos. E o que significa isso decisivo? Não significa o meu jogador preferido ou o jogador que eu mais gostei da atuação. Não tem nada técnico, não tem nada tático, não tem nada subjetivo. É que jogador foi mais contribuinte para os resultados do América. É óbvio que o ponto de corte foram os jogos que a gente somou pontos. E aí, além disso, eu considerei duas coisas. A gente fez gol no jogo ou o jogo terminou em 0-0? Porque se a gente fez gol, a gente tem que levar em consideração que muitos jogos foram 1-0. Então é claro que o jogador que fez o gol da vitória vai ser considerado o mais decisivo. Mas e no caso da gente fazer mais do que um gol? O critério que se usa, esse critério nem fui eu que inventei. É sempre aquele que abre o placar ou então aquele que dá a vitória. E no caso do 0-0, obviamente só sobra para olhar quem contribuiu para que a gente somasse aquele ponto. Então bora lá, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, esse canal é de um torcedor americano, eu só falo sobre o América, se você já é inscrito, deixa o like, se você está se inscrevendo agora, obviamente deixa o like também, e todo mundo, compartilha esse vídeo para todo mundo que você conseguir. Só para recapitular, o América somou pontos contra Botafogo, Náutico Operário, Remo, Brusque, CSA, Alto São Bernardo, Paysandu, Pouso e Aparecidense. Então, indo um por um, contra o Botafogo, a gente somou um ponto, foi 2-2. A gente poderia considerar algumas coisas, por exemplo, o cara que faz o primeiro gol quando o jogo está 0-0, esse cara foi Iago. Então, o Iago foi importante, ele tem a sua importância, mas para não ficar muito a todo mundo que tem importância, eu resolvi considerar só o Tanque, não só porque o Tanque fez o gol do empate, foi de pênalti, tudo bem, o Tanque sofreu aquele pênalti. Mas o Tanque não sei o que lá, o Tanque também deu a assistência para o gol de Iago no primeiro tempo. Por sinal, aquele foi talvez o melhor jogo do Tanque do América na Série C. E aí eu resolvi dar um ponto para o Tanque porque ele contribuiu muito mais para esse ponto que o América ganhou do que qualquer outro jogador. Seguindo, no jogo contra o Náutico, sinceramente, a gente dominou aquele jogo e aí, por alguns detalhes, inclusive alguns jogadores que perderam gol, o Tanque cara a cara com o goleiro, o Elvinho cara a cara com o goleiro, alguns chutes de fora, estou em dúvida se teve uma bola na trave, no travessão, sei lá. E não dá nem para dizer que Bruno fez tantas defesas assim que contribuíram, que salvaram a gente. Eu sinceramente desconsiderei esse jogo. Não consegui achar alguém que a gente diga assim, por causa desse jogador, o América trouxe um ponto lá de Recife. Pelo contrário, né? Talvez até a gente poderia considerar que a gente deixou de ganhar. Já contra o Operário, é muito óbvio que o gol da vitória no finalzinho foi de Gilvan. E tudo bem, teve assistência de Léo Rafael, Gabriel entrou muito bem, Elvinho entrou muito bem, mas não tem como. Os 3 pontos estão na conta de Gilvan, primeiro jogador com 3 pontos. O próximo jogo foi contra o Remo e essa também é inegável. Foi 0-0 e Bruno salvou o América no mínimo 3 vezes naquele jogo. E por sinal, como o jogo terminou em empate, Bruno não faz gol, né? Ele só pode evitar gols. Você vê o quanto o futebol é injusto de certa forma, porque tantos milagres que Bruno fez naquele jogo só garantiu um ponto. Porque, obviamente, né, um gol vale muito mais para a vitória do que várias defesas. É injusto? Talvez, mas é o que é. Bruno contribuiu, mas infelizmente só com um ponto. Praticamente a mesma coisa no jogo contra o Brusque, que Bruno salvou o América, talvez até desse para dar alguma coisa para ele, mas aquele jogo não tem como, é inegável. Rafinha fez 2 gols, ele fez um gol quando estava 0-0 e depois ele fez o gol da vitória. Assistências de Luiz Paulo, de Rodriguinho, tudo bem, mas os gols foram de Rafinha, portanto, 3 pontos na conta de Rafinha. Já contra o CSA, a mesma coisa. Agora aqui vale até ressaltar algumas coisas. Bruno fez muitas defesas enquanto o jogo estava 0-0. De certa maneira, Bruno impediu que o América saísse atrás naquele placar. O gol foi de Jean-Pierre, então é óbvio que os 3 pontos vai para a conta dele. Mas Bruno não só fez várias defesas enquanto o jogo estava 0-0, como ele também fez uma defesaça no finalzinho para garantir a nossa vitória. Infelizmente, não posso dar essa pontuação para Bruno, porque até merecia uma parcela maior, mas vai toda para a conta de Jean-Pierre. Contra o Alto, segue na mesma. Bruno salvou a América várias vezes e o nosso gol veio enquanto estava 0-0. É uma definição muito clara de gol decisivo. Então vai para Álvaro. Como a gente não ganhou, como foi empate, um ponto para Álvaro.
Contra o São Bernardo, principalmente no primeiro tempo, o Bruno fez algumas defesas assim bem importantes e garantiu. Esse, inquestionavelmente, ele garantiu aquele empate. Então, 1 ponto para ele. Como foi 0-0, não dá para dar pontuação para mais ninguém além dele, né? Contra o Paysandu, a mesma coisa contra o Altos, né? Álvaro fez um gol enquanto estava 0-0. Isso é uma das mais puras definições de gol decisivo. Poderia ser 3 pontos se fosse vitória, fica só com 1 ponto Álvaro, porque afinal foi o que a gente ganhou, né? Contra o Pouso Alegre, começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente ganhou de 2-0. Foi um dos únicos jogos que o América ganhou fazendo mais do que um gol. Mas Rafinha fez o gol quando estava 0-0. O Tanque fez um gol que selou a vitória, sim, mas terminou 2-0. A gente conhecendo o América sabe que se não fosse aquele gol, talvez o Pouso tivesse empatado e tal, mas infelizmente essa não é a definição de gol decisivo. Portanto, mais 3 pontos para Rafinha. No empate contra o Aparecidense, foi 0-0 mais uma vez, não dá para colocar esse ponto na conta de nenhum jogador do ataque. E não dá para dizer também que Renan Bragança, goleiro, salvou o América, mas ele garantiu algumas defesas que, no fim das contas, se a gente tivesse tomado o gol, não teria somado esse ponto. Então eu dei 1 ponto para ele. Eu não sei se você já estava fazendo os cálculos, acompanhando o vídeo, mas agora é hora de revelar esse pódio, né? Incrivelmente, o jogador mais decisivo para o América nessa Série C foi Rafinha, porque ele contribuiu com 2 vitórias, ele somou 6 pontos, ninguém contribuiu mais que ele. Em segundo lugar, a gente teria empatado Jean-Pierre e Gilvan com 3 pontos cada, porque ambos contribuíram para vitórias do América diretamente, com um gol de vitória, né, que as vitórias foram de 1-0. Mas se a gente quiser considerar algum critério de desempate e dizer que Jean-Pierre fez aquele gol contra o Manaus e depois a gente tomou a virada, mas o América fez um gol enquanto Jean-Pierre, desculpa, fez um gol enquanto estava 0-0. Aquele gol seria considerado um gol decisivo. Então, como critério de desempate para a gente adotar um e não deixar empatado, né? Jean-Pierre em segundo lugar, em terceiro, obviamente, Gilvan, ambos com 3 pontos cada. Mas Jean-Pierre ainda teve ele foi decisivo a esse ponto a mais, né? Que infelizmente a gente não conseguiu segurar aquele resultado. Empatados com 2 pontos aparecem Bruno e Álvaro. Você diz quem está na frente aí, comenta aqui embaixo. Com 1 ponto ficou Renan. E para fechar é exatamente isso. Por esse critério de gols decisivos ou de contribuições em jogos que a gente somou ponto ou pontos, Rafinha é o jogador mais decisivo do América. O que é que você acha? Você ficou tão surpreso ou surpresa quanto eu quando eu fiz essa lista? Coloca aqui embaixo.